Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Igor, eu sou professor de filosofia aqui no aulalivre.net e hoje a gente vai ver a questão 48 da prova de Ciências Humanas do Enem 2019, Caderno Branco. Então, como sempre, fazemos comentários gerais sobre a questão e muitas questões sobre filosofia no Enem, na verdade, elas vão ser mais sobre história do pensamento, o momento do pensamento em geral no contexto humano. Assim, é muito interessante vocês pegarem não só o estudo de filósofos, mas terem em mente, quando estudam filósofos, como isto pode impactar as instituições políticas que estiveram ao longo do tempo e a própria organização social. Essa questão ela não chega tanto ao nível social, mas ela ainda assim é um contexto amplo de história do pensamento, prática científica e prática moderna no geral. Então, indo para a questão, como sempre, eu recomendo que a gente leia primeiro o enunciado, depois as referências dos textos e, por último, os textos. O enunciado diz: os textos abordam o questionamento da construção da modernidade que defende um modelo. Disso a gente já pode saber que a questão vai ser sobre a modernidade em geral, grosso modo, sobre a mentalidade que guiou a modernidade, esse período da história humana. Indo para as referências, a gente vê que tem ali Rachels,J, Problemas da Filosofia, não ajuda muito, mas ali em cima tem ali, ó, Descartes, Meditações. Descartes, eu gosto sempre de lembrar também, né? Foi um autor importantíssimo, é considerado o primeiro filósofo moderno, e ele é muito importante para a tradição do racionalismo. Isso já vai nos dar muitas dicas para muitas das questões que envolvem Descartes. Mas agora vamos com calma, vamos ler os textos. O texto 1 do Descartes diz: considero apropriado deter-me algum tempo na contemplação deste Deus todo perfeito, ponderar totalmente à vontade seus maravilhosos atributos, considerar, admirar e adorar a incomparável beleza dessa imensa luz. E o texto 2. Qual será a forma mais razoável de entender como é o mundo? Existirá alguma boa razão para acreditar que o mundo foi criado por uma divindade toda-poderosa? Não podemos dizer que a crença em Deus é apenas questão de fé. Bom, tendo lido os textos, vou reler o enunciado rapidinho, só para a gente poder então ir para as alternativas com calma. Lembrando, o enunciado diz que os textos abordam o questionamento da construção da modernidade que defende um modelo, e daí a gente tem que completar que modelo é esse. Bom, antes disso, lembrando, Descartes, racionalista. Em que contexto ele está falando? Qual que é a dessas meditações que estão ali na referência? As meditações é aquele famoso exercício do Descartes, onde ele se isola na casa dele, lá ele, o roupão dele, a lareira, e simplesmente fica ali pensando, raciocinando mesmo, sozinho, sem se deixar distrair por outras coisas e, mais importante, eliminando todas as características físicas desta meditação. Ela é puramente mental. Ele não vai observar nada na natureza, ele não vai observar outras pessoas, não vai falar com outras pessoas, ele vai se manter, então, isolado, em solilóquio, como a gente diz, em conversa com ele mesmo, para então chegar às conclusões sobre como é o mundo, Deus, etc. E notem, nesse trecho específico ele fala que ele está se propondo a contemplar, ponderar, ou seja, ele vai ficar pensando ali sobre como este Deus, sem verificação na realidade, pelo menos isso neste contexto do texto, e, mais importante, ele quer chegar a conclusões sobre Deus somente pela via racional, somente ali, calculando mentalmente. Então, indo agora para as alternativas direitinho, os textos abordam o questionamento da construção da modernidade, que defende o modelo, letra A, centrado na razão humana. Pô, gente, Descartes racionalista, tem escrito razão ali, a gente já sente muita vontade de marcar e tem que sentir vontade mesmo, é geralmente por aí. Racionalismo era uma escola que defendia que o conhecimento vinha da razão, em oposição ao empirismo, que defendia que o conhecimento vinha dos sentidos. Mas é sempre bom a gente ler todas as alternativas com calma para ter certeza. Letra B. Baseado na explicação mitológica. Vocês podem notar como o próprio Descartes ele se afastou disso. Como eu disse, ele se afastou da conversa com outras pessoas, mas ele se afastou das noções culturais também o máximo que ele pôde, ou pelo menos quanto ele se propôs. Isso pode ser mais discutido, mas o ideal é que, assim, para o Descartes a gente não pode deixar preconceitos culturais se meterem no meio de uma filosofia, de uma investigação. Não tem mitologia na concepção do Descartes sobre Deus. Deus para Descartes é um conceito lógico, que logicamente é provado que ele existe. Ou seja, não existe explicação mitológica, não existe uma explicação cultural, tampouco. Então, letra B está errada. Letra C. Fundamentado na ordenação imanentista. Essa pode enganar um pouco porque, de fato, muito da filosofia do Descartes é imanente. Mas, em primeiro lugar, isso não pode se expandir tão facilmente para o resto da modernidade, quanto
também importante, imanência tem uma ideia de que as coisas surgem, vamos dizer, como que por dentro delas mesmas, assim, os conceitos se auto-explicando. E para o Descartes também vai ser um pouco mais complicado do que isso, em grande parte porque ele vai defender um modelo rigoroso de ciência. Como a gente pode ver se a gente lê, por exemplo, o sistema cartesiano. Pensem em coordenadas num plano cartesiano mesmo, aqueles planos que têm arcos passando neles. Vocês estudam isso em matemática muito melhor do que eu poderia expor aqui. Mas é um modelo rigoroso de ciência que a gente não pode dizer que aquilo é imanente. A ciência, no geral, não é imanente. Ela é emanente, ela precisa de coisas externas a ela para ser estudada. Portanto, letra C também está errada. Letra D, focado na legitimação contratualista. Gente, essa daqui a gente pode ignorar, a gente sabe que ela está errada só pelo contexto histórico. Os contratualistas discutiram questões políticas. O contratualismo foi uma busca de legitimar, através de contratos sociais, a organização e a existência de governos. Então é outra coisa. Descartes estudou e escreveu principalmente sobre teoria do conhecimento e metafísica. Contratualistas, por sua vez, eram autores de filosofia política. Letra E, configurado na percepção etnocêntrica. Então, gente, de fato, Descartes ele era um europeu muito tradicional e muito do período moderno envolveu a expansão da etnocentria europeia, o eurocentrismo, como a gente pode falar também, mas o modelo ideal, o modelo que a modernidade se via como tendo, era um guiado pela razão. Pense que os modernos, apesar de eles terem muitos preconceitos contra os povos, eles achavam que eles estavam legitimados racionalmente. Eles achavam que eles tinham as melhores razões para fazer aquilo que eles faziam, ter as atitudes que tinham e as percepções que tinham. Para eles era como se fosse objetivamente verdade que a Europa fosse o melhor continente, e dentro da Europa alguns grupos, etnias e classes sociais eram as melhores. Então, por mais que sim, a gente tenha que conceder que a modernidade foi um período extremamente etnocêntrico para a Europa, ainda assim não é isto que a questão nos pede, e mais importante, isso não está explícito em Descartes. O que Descartes explicita, especialmente a gente olhando ali no texto, é um modelo de filosofia, um modelo de pensamento, e no limite um modelo de vida, que é guiado pela razão humana. Talvez guiado não muito criticamente, a gente pode dizer. Enfim, gente, só retomando aqui, a alternativa correta é letra A, centrado na razão humana. Este foi o modelo base para o pensamento do período moderno, especialmente na Europa da tradição filosófica. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e, gente, vocês vão ver aqui do lado tem outros vídeos que podem ajudar vocês nos seus estudos. Espero que tenham gostado, deixem um like, comentários, se inscrevam e até uma próxima.